O resultado da arte não é só o estético, não é só o belo, é o que você é capaz de fazer. A arte é muitas vezes ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas a partir de percepção, emoções e ideias. Mas para o artista Alain Moreira Lima, que conhece de forma profunda o objetivo de estimular esse interesse de consciência no espectador, esse pensamento inovador reflete que cada obra de arte possui um significado único e diferente. A história de vida de Alain Moreira Lima começa em 1967, na rua 1º de Maio, no bairro do Monte Castelo, em São Luís. A capital muitas vezes lembrada pela arte, deixada pelos seus primeiros habitantes e que ilumina a vida dos que aqui vivem até os dias atuais. A veia artística de Alain veio passando de geração em geração e chegou até ele através de sua mãe, a senhora Doralice Moreira Lima, que cultivou esse dom desde sua juventude. A minha mãe estudou em colégio de freira, Casas Providências, era uma casa de freiras alemãs, e no qual ela aprendeu aos trabalhos manuais. Antigamente se considerava trabalhos manuais, a pintura, bordado, essa coisa toda. Então eu comecei a mexer muito cedo, minha mãe pintava, fazia aquela pintura básica e sempre eu brincava com os pincéis, brincava com o material dela e fui mexendo até criar um gosto mesmo especial pela pintura. As lembranças boas da infância eram refletidas nas brincadeiras que sempre uniam os irmãos e amigos do bairro do Monte Castelo, como conta sua irmã Lilian Moreira Lima. Ficar no quintal brincando, né, numa casinha que a gente tinha aqui, a gente brincava bastante. Lá nós gostávamos de empinar papagaio, gostávamos de brincar na rua, de correr, né? De noite, sentava para ouvir histórias. Essas brincadeiras que antigamente, hoje a gente não vê mais as crianças fazendo, mas antigamente nós curtíamos muito isso, né? Brincar de pegador, de rouba-bandeira, essas coisas assim a gente gostava muito de fazer. E como toda criança, Alain não gostava de ficar parado e sempre demonstrava seu interesse pela pintura, além de muitas travessuras, como lembra sua irmã. Ele gostava muito de desenhar, sempre foi assim, um menino que gostou sempre assim, de estar fazendo os desenhos, de estar participando de festa junina. A gente participava, quer dizer, nós aqui em casa sempre gostamos todos dessas coisas, de desenhar, participar de danças, quadrilhas, essas coisas assim. Então ele sempre foi um menino assim, maravilhoso. Aqui, nós moramos aqui no Monte Castelo e mais embaixo é a Liberdade Camboa, né? Fé em Deus. E antigamente tinha uma rua que já até hoje é chamada Rua da Vala. E lá era mais limpo, não tinha essa poluição de hoje. Tinha uns peixinhos, que na verdade não era peixinho, era girino. Mas nós éramos todos pequenininhos, então nós pensávamos que eram os peixinhos. Então, a gente ia pegar, trazia dentro de uns vidrinhos, tudinho. E um dia, ele foi sozinho. Mamãe disse que não era para ir, ele foi. Aí a gente ficou todo mundo procura daqui, procura dali, nada de encontrar ele. Aí uma vizinha encontrou ele e disse: Alain, corre, que tua mãe está te esperando. Aí ele entrou, se escondeu debaixo de um banco que a gente tinha aqui e acabou dormindo, né? Então, quando a gente olhou ele dormindo, aí mamãe disse: vocês falando do meu filho, ele dormindo aqui, coitadinho, e a gente sabendo que ele estava para lá, né? Então, isso aí ficou marcado até hoje na minha cabeça da história. Alain estudou no Colégio Batista, no bairro do João Paulo, e desde cedo se destacava em suas atividades artísticas, alimentando seu processo natural da criação. Levado pelo caminho da arte, Alain começa a escrever seu caminho através da escultura, o que levou a chegar a novos horizontes. Eu era encantado pela escultura, certo? Inclusive comecei, a minha primeira experiência fora de São Luís foi com escultura. Rita Queiroz é uma artista conhecida em Porto Velho, Rondônia. Ela estava aqui no Maranhão, ela veio fazer uma exposição e viu o trabalho que eu fazia em escultura.
E lá em Porto Velho tinha muitas olarias, eles trabalhavam com tijolos, mas não tinha um trabalho mais direcionado da argila como objeto de arte. Conheci o meu trabalho aqui e convidou para que eu fosse passar uns dias lá. E esses dias passaram-se 6 meses. Eu passei 6 meses em Porto Velho dando aula. Foram vários projetos, projeto com artistas, projeto com o pessoal do Exército. Então foi um trabalho muito legal. Era um trabalho voltado a esculturas, a escultura em argila, aquela questão mesmo da composição, e que é muito abundante. O Rio Madeira corta a cidade, né? Então o processo foi muito legal, que foi de ir lá na beira do rio, escolher, fazer testes com a argila para passar no processo de queima e depois... E assim, foi um curso que era um grupo de artistas, mas depois a Secretaria de Educação ficou sabendo e o secretário foi conhecer o nosso trabalho, aí ele apoiou e chamou, aí eu fui dar aula para professores de arte para fazer o trabalho. Depois tivemos um pessoal do quartel, na época lá era território nacional, era uma coisa mais ou menos assim, e tinha uma influência muito grande militar, e uma das esposas das pessoas que estavam, das professoras, falou para o esposo, aí levamos a aula de argila para o quartel para desestressar. Foi um projeto muito interessante. Fiz 2 grandes exposições, inclusive uma exposição individual, com a participação... Individual não, porque tinha a participação especial de Rita Queiroz, que ela também fez. E assim, era um projeto, eu ia para passar 15 dias, e desses 15 dias eu passei 6 meses direto, sabe, trabalhando. Foi muito legal mesmo. Só que a escultura, a argila, ela tem todas as suas dificuldades. Por exemplo, você precisa ter um forno. Eu não, na época, só estudava, não ia pedir para meus pais comprar um forno para ter em casa, e mesmo o espaço não dava, ter que ser um forno para queimar, ele queima 1.800 graus, então é uma coisa que é o trabalho. E aí foi passando, aí que me dediquei às outras coisas, às pinturas, às gravuras. O artista conta como essa experiência o deixou mais próximo das artes, principalmente da pintura. Porque aí comecei a me influenciar mesmo pela pintura. Até então, eu não pintava, sabe? Eu brincava, tinha conhecimento da coisa, mas não tinha técnica. A partir do convívio com Rita Queiroz, inclusive assim, depois de 1 mês e meio, saí do hotel e fui morar com ela na casa dela por conta disso. Ela disse, não, Alain, eu gosto muito de pintar de madrugada, tu também gosta, então vem pra cá pra gente ficar junto, tu trabalha. Mas na verdade eu ia trabalhar na argila, mas ficava com ela. E acabava aqui pintei algumas coisas lá, fiz algumas pinturas, algumas coisas. Isso o fez sentir a arte em outros formatos, mas que não deixou de confirmar o seu dom artístico. Alain fez muitos cursos de arte, como xilogravura, pintura em tela e desenho, o que fez começar uma carreira artística, mesmo antes de decidir que seguiria com ela como uma escolha de vida. Ele também trabalhou como diretor-geral do espetáculo da Paixão de Cristo no município de Pinheiro, buscando diversas fontes de arte para enriquecer sua linguagem artística. Com uma vida sempre muito movimentada, Alain participou de vários projetos e teve a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas fazendo o que ele mais gostava: arte. O desenhista Binho do Chinca conta como conheceu Alain Moreira Lima. Quando a gente fez parte do grupo ID, creio que era no começo da década de 90, 93, 94 aproximadamente, nós começamos com um grupo de arte que foi fundado pelo Cordeiro do Maranhão. O grupo ID era um grupo de artistas de diversas atuações, né? Tinha eu com desenho, tinha lá com pintura, tinha o Cordeiro do Maranhão também com pintura e escultura, tinha o Zé Maria Essa com arte conceitual, tinha o Simão com escultura. Então, era um grupo que a proposta era trazer uma nova cara, né? Uma nova maneira de expor em São Luís do Maranhão. Foi um contato muito bom, eu era o mais inexperiente do grupo, mais jovem, mais inexperiente. Então, conviver com todos eles, entendeu? Foi muito bom. Como todo apreciador da arte, Alain já tinha seus artistas favoritos e se dedicava para alcançar seu estilo próprio, mesmo com dúvidas em qual área deveria se focar por completo. Eu descobri a magia da pintura com Rita Queiroz.
tenho uma admiração muito grande pelo Miró, o Picasso também. Eu acho que o Ambrósio Amorim foi meu mestre, fiz oficina com ele, certo? Foi então que a pintura começou a fazer parte integrante da vida de Alain. E mesmo encontrando uma alegria, ainda não havia decidido entrar de cabeça nesse mundo. Chegado o momento de decidir por uma carreira, Alain, como todo jovem indeciso com o que fazer sobre o futuro, ainda tenta escrever outro destino. Comecei a estudar pela área de contabilidade, fiz o meu primeiro curso de contabilidade, essa coisa toda. Mas aí na própria escola eu comecei a ver que não era bem isso que eu queria. E não havia outro caminho a seguir. A arte já havia conquistado ele desde muito cedo. Desde muito cedo eu venho fazendo, gostando, despertou esse lado. Aí eu descobri a pintura. Na verdade, a primeira oficina que eu fiz aqui no Odilo Costa Filho foi de xilogravura. Aquela coisa do desenho preto, daquela técnica pesada me fascinou. Aí eu comecei a descobrir, aí fui estudar, fui pesquisar. Aí eu passei pela xilogravura, fiz escultura, pintura, tudo eu fiz como oficina. E já que a ideia de ser artista já estava totalmente enraizada no coração de Alain, por que não começar a expor o que já era tocante a ele mesmo? Ele conta como foi o início dessa nova fase. Fiz uma exposição de desenhos, aquarelas, o cromatismo dos orixás. E essa coleção, eu conheci uma pessoa que foi uma pessoa muito importante na minha vida, que foi... Nós não chegamos a casar, mas nós vivemos mais de 10 anos juntos. E ela é professora da universidade, professora Luzia Navas Toribio. Foi uma pessoa que me ajudou muito no sentido de levar para frente, porque eu tinha arte como hobby, certo? Para mim era para desestressar, era para, passar tempo, e ela começou a me mostrar que tinha outras possibilidades. Com o incentivo da professora da Universidade de São Paulo, Luzia Navas Toribio, Alain começa a entender a arte de forma mais séria e leva adiante os projetos. E o primeiro trabalho mais sério que eu fiz foi uma ilustração de um livro, Ensaios Afros Brasileiros. É um livro da professora Luzia Navas Toribio. E esse livro foi lançado em Cuba, certo? Era um projeto da USP, ela é professora da USP. E de repente, no resultado final, nós fomos convidados a ir a Cuba lançar o livro. Era um festival do Caribe, um festival internacional de cultura que acontece uma vez por ano, na verdade de 2 em 2 anos. E fomos chamados para representar o Brasil nessa época, lançando um livro. Aí resolvemos ir. Mas a viagem para Cuba trouxe mais do que Alain podia esperar. No que eu cheguei lá, eu me deparei com toda uma estrutura voltada à arte. Um festival que era arte do começo ao fim, música, literatura, pintura, todos os segmentos. E eu resolvi, na época estava aberta inscrição para a universidade, e eu fiz lá eles chamam uma apreciação de currículo, certo? Fiz uma pequena prova, e uma prova de aptidão, certo? E veio depois, aí eu levei meu currículo, já levei o currículo pronto, já orientado pela professora, e voltei para São Luís e continuei com a contabilidade. Com 4 meses, eu fui chamado para fazer um curso especial em Cuba. Era um curso pioneiro, era um curso para estrangeiros. Nós éramos 8 pessoas, 2 brasileiros, eu e uma pessoa de São Paulo, 2 francesas, pessoal lá, tinha alguém lá do Haiti, Guatemala, um negócio mais ou menos assim. E esse grupo muito mesclado. Aí eu levei a coisa séria e comecei a me envolver mais. Curioso, autodidata ou talvez apenas amante da arte, ele afirma que a formação acadêmica foi apenas uma autenticação de uma certeza que já fazia parte de sua vida e que ainda não havia se manifestado plenamente. Na verdade, antes de ir a Cuba, antes de estudar em Cuba, eu já tinha feito algumas exposições aqui como autônomo, sem ter formação nenhuma acadêmica, sem ter estudado, só por curiosidade,
Mas essa minha curiosidade, ela já tinha um certo fundamento, porque eu sempre gostei muito de ler esse segmento, né? Então eu fui descobrindo mesmo técnicas e no entanto, que hoje eu me considero assim, um artista polivalente. A Escola de Arte Taller Cultural Luiz Dias Oduardo, em Cuba, proporcionou a Alain uma visão diferente da arte, colocando o aprendizado artístico em um alto patamar. Essa escola é vinculada ao Centro Provincial das Artes Plásticas, que envolve um grande número de centros artísticos que forma cada aluno para ser um artista profissional. Foi através dessa oportunidade que Alain entendeu que a arte não se fazia só com as convenções predefinidas, mas que ela estava em todo lugar e podia ser guiada pela criatividade. Porque se você não tem um buril para você marcar o metal, você marca com um prego, você marca com uma faca. Lá na época, o material era muito escasso, difícil, nem tinha. Então, muitas das vezes nós fazíamos cotas, alunos fazíamos cotas, íamos ao México ou na Jamaica, que era pertinho, saía mais barato, para comprar material, para poder você ter sua tinta, ter seu papel, tudo isso, porque nada disso tinha lá. Então, tudo ia de fora. Mas mesmo assim, foi muito gratificante, porque também não parávamos de fazer. Então, se não tinha, eu aprendi tanta coisa. Carborundum, como algumas pessoas chamam, é um pozinho de metal, é um pó que faz lixa, pronto, para ser mais preciso. Cara, lá eu aprendi a usar, você sabe, essa bolinha de madeira que sai da larva do cupim, é melhor do que o pó de carborundum. Aprendi isso em Cuba, sabe? Então, são coisas assim que você, cara, mas é de uma criatividade. Depois de uma experiência muito enriquecedora em Cuba, Alain retorna a São Luís e encontra no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho a recém-criada sala de gravura, idealizada pela professora gravurista Tereza Miranda, do Rio de Janeiro. Mais uma vez, o talento artístico de Alain não passou despercebido. E ao começar a fazer o curso de gravura, ele rapidamente passou de aluno a assistente da professora. No encerramento do curso, ele se torna professor, indicado pela sua própria mestra. Ele a substitui e segue como professor do curso de gravura. A formação de Alain em Cuba foi de nível superior, através da graduação em artes plásticas. Nível de graduação valorizado como qualquer outro curso no país cubano. Para reconhecimento do curso no Brasil, Alain ainda passou pela Universidade de São Paulo, onde fez a pós-graduação em Belas Artes com habilitação em pintura. E no Rio de Janeiro fez especialização em arte-terapia pela Escola Cândido Mendes. Ele já era reconhecido como artista antes mesmo da formação acadêmica e possuía uma caminhada bem-sucedida ligada à arte. Com um currículo muito diversificado, Alain ainda foi professor na Universidade Federal do Maranhão, no curso à distância de Artes Visuais em São Luís, Imperatriz e Pinheiro, ministrando a disciplina Ateliê de Arte. Trazendo toda a experiência conquistada em Cuba, Alain também trouxe mais do que inovações na maneira de fazer arte. A técnica da cologravura ainda não havia sido difundida no Maranhão, e como Alain tinha se apaixonado por ela, trouxe a técnica para compartilhar com outros artistas do estado. E ele explica melhor como é essa técnica. A cologravura é uma técnica que consiste em você colar objetos, certo? Em uma placa de madeira, ou metal, ou papelão. Depois você tem todo um processo para impermeabilizar. Aí a partir desse processo, impermeabilizou, a partir desse processo, você vai utilizar o processo normal para toda a gravura. Você vai entintar, vai tirar o excesso com o jornal, aí vai passar para o papel, molhar o papel, precisa de uma prensa. Aí eu fui certo dar um respaldo tecnicamente mais nessa maneira de fazer gravura. Trouxe para cá no Maranhão e ensinei já muita gente a fazer gravura aqui. Alain também acredita que ensinar é mais do que apenas passar informações. Diferente de muitos artistas, ele gosta de compartilhar seus saberes artísticos. Ele já ministrou muitos cursos no Maranhão e fora dele. Eu me sentiria frustrado se chegasse a morrer hoje
com o meu conhecimento. Eu acho que essa ideia de passar essa coisa, ela não deixa com que você passe no mundo sem deixar alguma coisa. Eu acho que vai te perpetuar, você vai sempre estar presente. Isso aqui eu aprendi com o professor Alain quando ele era vivo, no ano que eu acho isso muito legal, eu acho que é o que a gente pode deixar. Ele também desenvolveu um projeto no Circo Escola com crianças, transformando sucata em arte. Sempre com a perspectiva de levar a arte a todo lugar, Alain difunde cada vez mais o costume de consumir arte. O que me leva a ser professor é o trabalho de arte. O que mais gostoso de fazer é arte, porque você vai ensinar a fazer arte. Outro projeto que levou o artista a trabalhar o ensino da arte foi com o grupo G4. Ele conta um pouco mais como foi esse projeto que rendeu uma interessante exposição. O grupo G4 ele nasceu numa necessidade de passar essas técnicas, principalmente as da clogravura. Começou com 4 pessoas, hoje nós somos 3, só uma pessoa saiu do grupo, uma pessoa que ela não teve essa linguagem mais profunda de arte, mas até hoje a gente se reúne, conversa, produz mais artesanato, certo? E não morreu a ideia, mas nós fizemos uma exposição das máscaras do mundo e dentro dessa exposição nós utilizamos várias técnicas como papel machê para fazer máscaras africanas, nós fizemos máscaras venezianas, meia máscara, foi um trabalho muito interessante. Bom, eu acho que o legal de tudo é que não eram artistas, eram pessoas que estavam iniciando e tinham uma vontade muito grande. E tinha aquela coisa do professor, de passar a técnica, de corrigir, de não é assim, sabe? Tanto prova que a exposição, eu não me coloquei como tipo, vou expor junto com vocês. Eu coloquei apresentando o pessoal. Tinha participação especial e eu apresentava eles como artistas. Então, para mim, os artistas, eu era professor. Eu me coloquei à disposição de mostrar o trabalho, de mostrar como é que se faz. E que, assim, no final, assim, eles fizeram muitas coisas sem a minha orientação, porque já estavam capazes, foram quase 4 a 5 meses de pesquisa, certo? E o legal foi isso. Essa exposição ainda contou com uma intervenção artística em que Alain e os outros artistas se vestiram com roupas e máscaras venezianas para divulgar o trabalho no Centro Histórico em São Luís. Ele conta como foi levar o trabalho ao público e o sucesso depois de terminada toda a produção artística. Eu nunca gosto de trabalhar, de propor uma exposição ou qualquer movimento que seja, sem estar atrelado às outras coisas. As Máscaras do Mundo foi um projeto junto à Secretaria de Cultura, foi na casa de Nhozinho, na parte de cima, quando tinha aquela sala imensa, que ainda não tinha intervenção hoje das vitrines. Aconteceu junto com o lançamento do carnaval, com um show de samba enredo, certo? E o objetivo maior foi de conseguir vender a maioria das máscaras e meias máscaras para o baile da cidade. Então o que nós queríamos era exatamente ver as pessoas estar vestidas com o teu trabalho, vestir uma máscara, colocar uma máscara, e nós conseguimos. E de que as pessoas nunca tinham visto essa coisa aqui em São Luís, de pessoas vestidas com fantasias venezianas, essa coisa toda. E acabou que ninguém sabia o que era. Depois a gente se divertia porque a gente brincava com as pessoas nunca sabiam quem éramos nós. Alain Moreira Lima também já trabalhou com vários projetos voltados para a Igreja Católica. Em Porto Velho, capital de Rondônia, Alain trabalhou com a restauração de 28 imagens de um presépio, em tamanho natural, para exposição em conjunto com uma série de painéis pintados pela artista Rita Queiroz. Em São Luís, trabalhou com várias restaurações na Igreja do Monte Castelo, onde ele guarda a recordação de um de seus trabalhos mais marcantes. Esse trabalho foi 6 meses antes de ir embora para Cuba. Eu pintei um painel com 18 telas que faziam parte do altar-mor da Igreja Nossa Senhora da Conceição do Monte Castelo. A cena da entrega, eu aproveitava a estrutura da cruz e pintei do lado Maria, Marcos, Madalena, e tinha toda uma simbologia com alguns símbolos da igreja. O artista lamenta que esta obra não esteja mais lá. Por mudanças de coordenação da igreja, ela foi retirada. Ele trabalhou na restauração do Cristo, da imagem de Nossa Senhora da Conceição do Monte Castelo, entre vários trabalhos como restaurador na igreja.
Por ter crescido no bairro e ser de uma família bastante religiosa, sempre gostou de contribuir para o crescimento da arte também nesse espaço. Porque é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Fiz um curso de restauração em Fortaleza com uma senhora portuguesa. Faço restauração em imagens, mesmo aquela coisa detalhosa. E é um trabalho que lá eu fazia com satisfação, sem cobrar nada, sabe? Fazia mesmo porque eu achava que era necessário, era nosso papel de contribuir como artista. No bairro do João Paulo, Alain trabalhou ao lado de Dona Lili Marques, fazendo os andores da festa de Nossa Senhora de Fátima. Fazendo parte não só das festas religiosas, Alain consolidou uma amizade com a família, especialmente com a professora da Universidade Federal do Maranhão e filha de Dona Lili, Esther Marques. Esther Marques traz lembranças desse período. Quando a minha mãe o convidou para fazer os primeiros andores da festa de Nossa Senhora de Fátima lá no João Paulo, quando ela cumpria uma promessa, e ele já fazia os andores da festa do Menino Jesus de Praga, da festa da Coama, da igreja da Coama. Ela gostou muito dos andores que ele fazia lá e pediu para que ele fosse fazer o andor da festa lá da nossa casa, no João Paulo. Além da produção do altar da festa de Nossa Senhora de Fátima, ele ajudou durante muitos anos na organização das fantasias, dos adereços, do Pastor de Natal, que é uma manifestação natalina que a gente tinha no João Paulo. Também na organização do próprio aniversário dela, dia 29 de junho, que era uma grande festa, era um festejo, na verdade, que se tinha no João Paulo, para mais de 1.000 pessoas. Ele sempre colaborava muito na decoração, na organização da produção. E nós participamos juntos em alguns projetos especiais, umas coisas esporádicas, na verdade. A nossa amizade ficou muito a nível familiar, entre as duas famílias, e pela admiração mútua do trabalho dos dois, eu do dele e ele do meu. O Janela Cultural faz agora um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco contando mais detalhes da história e da arte de Alain Moreira Lima, artista plástico, gravurista e um grande nome da arte no Maranhão. Vamos ouvir agora Bambaiuque, música de Zé Cabaleiro, interpretada pela cantora Flávia Bittencourt. Essa música serviu muitas vezes de inspiração para Alain. Enquanto você na arquibancada, eu na geral. Enquanto eu, além de tudo, você afinal. Enquanto eu rondó, você madrigal, madrigal, madrigal. Enquanto eu paro e penso, você avança o sinal. Enquanto você carta marcada, eu canastra real. Enquanto eu lugar comum, você especial. Enquanto eu na cozinha, você no quintal, no quintal, no quintal. Você dois pra lá e eu dois pra cá. Da nossa paixão, dois pra lá e eu dois pra cá, é a dança da nossa paixão. Enquanto você kamikaze, eu general.
Estamos de volta com o Janela Cultural, que conta a história do artista plástico gravurista Alain Moreira Lima. Alain Moreira Lima nunca gostou de se acomodar e sua arte já cruzou muitos países. Ele já teve a oportunidade de mostrar o seu trabalho em Portugal, Jamaica e em Cuba. E como um profundo conhecedor de arte, viu que outros países também têm a oferecer na técnica de cologravura. Portugal eles já estão muito mais à frente, certo? A Espanha na verdade onde foi descoberta a técnica, em Cuba. Aqui no Brasil a coisa está mais lenta, mas assim, se tem uma leitura sim. Tem uma artista, eu não lembro o nome dela, ela é paulista, eu sempre acompanho. E ela faz uma cologravura interessante, que ela sempre usa recortes e compõe livros. O trabalho dela todo é baseado em livros, então ela faz todo o trabalho e imprime em livros. Quando se tem uma relação tão íntima com a arte, é preciso entendê-la na sua raiz. Alain não enxerga a arte apenas como a exposição do belo, mas como um diálogo muito mais profundo com o ser humano. Ele pode ensinar isso muitas vezes nos cursos que ministrou. E mais que isso, foi buscar em países famosos outras criações artísticas para melhor dialogar com a sua arte. Fiz uma viagem muito longa, fui a 12 países diferentes, principalmente na Europa, para conhecer mesmo Paris, essa coisa toda, para ir no Louvre, para ver a Madonna de perto, para ver se realmente é aquele encantamento, aquela coisa toda, né? E a gente acaba descobrindo que não estão fazendo também tanta coisa diferente da nossa, não. A gente também dá as nossas aqui dentro sem problema nenhum. A gente não deixa... Claro, a gente precisa evoluir, porque alguns artistas estão muito mais evoluídos. Mas, na verdade, eu acredito que isso é graças à oportunidade. O processo de criação de um artista plástico vai além de visualizar apenas o que deseja criar. Alain sabe que todo artista precisa conhecer a si mesmo e o trabalho que realiza. Por isso, antes de começar uma obra, o artista sempre passa por um processo criativo. E é o que ele conta um pouco mais agora. Eu sou especificamente professor de criatividade. Eu trabalho com processo criativo. A criatividade é uma ciência e que ela tem começo, meio e fim. Você tem exercícios para aguçar a tua criatividade. Você desenvolve a sua criatividade. Todo mundo nasce com esse potencial, mas ela fica guardadinha. Se você não começar a aguçar, beliscar, puxar para fora, você não tem. É um processo lento, mas é um processo gostoso. Eu já tenho essa técnica de sentar e passa assim, meu próximo trabalho, eu vou trabalhar com o quê? Eu quero passar mensagens, o que diz respeito à mensagem. Aí coloco, a mensagem pode ser tela de computador, pode ser carta, pode ser... Aí faço uma relação. E disso eu vou eliminando. O que é fácil, o que tem um diálogo mais profundo comigo, a carta. Vamos tá aí, vou expor cartas. Como é que eu vou fazer essas cartas? Vou fazer através de ícones. Você está entendendo? Aí tem todo um começo, meio e fim. Você vai até chegar ao ponto que você... É isso aí que eu quero. Pronto, começa a produção. Outro trabalho que Alain Moreira Lima participou foi o projeto Uma Parada para a Arte. E ele conta com mais detalhes como foi participar desse projeto. Era um grupo de artistas que nós resolvemos sair e pintar as paradas de ônibus, os pontos de ônibus, certo? Esse projeto foi um projeto pioneiro aqui, estava envolvido vários artistas, eu, Lena Santos, Cláudia Lobo, Miguel Veiga, Ayrton Marinho, eram vários pontos da cidade. Então, difícil porque nós tínhamos que ter patrocínio das tintas, eram tintas comuns, tintas de parede, de PVA, essa coisa toda. E eu fiz parte da executiva mesmo, e produção, de estar dividindo tinta, de estar levando para local, e depois de passar... Então foi um projeto, mas que no final o resultado foi muito legal, cara. Foi um trabalho que eu tenho saudade de ter feito. Foi um trabalho coletivo, não foi só meu, não fui eu quem criei, não. Foi a partir de um grupo de artistas. Quem estava encabeçando, na verdade, era a Lena Santos, certo? Mas foi muito divertido fazer esse trabalho. E como um produtor, Alain sempre pensou de maneira inovadora. Daí veio o interesse em trabalhar com materiais reciclados. Uma das exposições que mais deu prazer a ele foi Coisas de Armazém, em que ele utilizou a técnica da cologravura em vidros reciclados. O projeto rendeu bastante,
tendo em vista que foi uma ideia que partiu de um simples comentário de sua mãe para que ele reaproveitasse esse tipo de material. Com o apoio da Galeria do Sesc, Alain expôs seus trabalhos e promoveu a atenção em reutilizar e reciclar objetos que teriam um destino bem diferente se não fosse a arte. Deu muita ênfase porque, coincidentemente, coincidiu com a semana do meio ambiente, então saiu em tudo com televisão e o pessoal deu uma valorizada bem legal no trabalho. O reciclado, quando é mal reciclado, ele volta para o lixo. Aí ele já perde esse sentido, né? Ele volta a dar trabalho para você. O sentimento de trabalhar com esse tipo de material levou Alain a continuar, entre seus projetos paralelos, a fazer arte com reciclagem. Ele conta um pouco sobre o trabalho Pequenos Frascos Divinas Gravuras, que era utilizado material reciclado. Eu sou diabético, insulino dependente, e nós íamos descartando esses vidros. E me incomodava também, porque a quantidade é absurda. Olha, hoje eu tenho quase uns 2.000 vidros em casa, além de um material já de uma exposição. É também gravura, é lineogravura, é uma técnica que eu utilizo a borracha para gravar, então são quadrados pequenininhos de linóleo, você esculpe naquilo, é a mesma técnica da xilogravura, você passa a tinta por cima, depois usa que nem um carimbo. Aí isso daí me deu um prazer muito maior, porque além de tudo, ele tinha um fundamento científico, foi apresentado um trabalho, um painel da universidade, no curso de farmácia, né, a professora Maria Luísa, e foi um trabalho que ficou conhecido por conta disso. Era reciclagem de resíduos sólidos, né? Tinha todo um questionamento técnico baseado nisso. Alain Moreira Lima também passou pela passarela do samba, como carnavalesco de várias escolas. O diretor do Centro de Cultura Popular Domingos Vieira Filho, Sebastião Cardoso, tem boas lembranças do período em que trabalhou com Alain na turma do Quinto. Quando eu assumi a turma do Quinto, em 2002, né? Aí nós fizemos um trabalho lá com Tarso Borralho, que ele passou eu trabalhar com ele, e aí a gente começou assumindo a escola com Nauro Machado, né? Homenagem a Nauro Machado. Aí logo no ano seguinte nós homenageamos as artes plásticas. Aí foi daí que eu aproximei mais do Alain, e aí nós começamos um trabalho. Aí convidei ele foi homenageado com ela das baianas, e ele que pintou uma parte da roupa das baianas, né, na época, foi o que deu um resultado muito bom para a escola. E logo no ano seguinte eu convidei ele para trabalhar como figurinista da escola, e que rendeu muitos frutos, né. Foi uma época boa da escola e do nosso trabalho, e foi um trabalho muito interessante. Alain vem trabalhando ao lado da escola Império Serrano, e conta como é trabalhar com a arte também em uma das maiores festas do Brasil, o Carnaval. E estou numa escola que eu não digo que não é nem grande e nem pequena. É a escola hoje que eu ajudo a construir, que é o Império Serrano, certo? Que é uma escola que ela vem subindo, desce um ano, sobe o outro, sobe depois desce, mas é um trabalho que tem um respeito muito grande pelo meu trabalho. Outro projeto do artista foi o Gravar, que tinha como objetivo popularizar a cologravura na cidade. Ele fala como foi esse projeto. Eram cursos, oficinas com 20 pessoas, segunda, quarta e sexta, à tarde, aqui na sala de gravura, e de duração de 6 meses, com resultados, com exposições. E assim, eu consegui o meu objetivo, que era difundir mesmo, divulgar a cologravura. Todo o projeto Gravar, ele foi baseado na cologravura. Flávio Alencar, que já trabalhou em várias produções em parceria com Alain, também participou destes cursos e fala da sua experiência. Eu fiz uma das edições como aluno, foi no ano de 2009, se eu não me engano, acho que foi isso. Ele fez uma das edições do projeto Gravar. E eu tive a oportunidade de não só conhecer o trabalho bem feito, como vê-lo produzindo, né, o trabalho, que tem um cenário bem diferenciado entre você ver aquilo pronto e ver aquilo sendo confeccionado. Você vê como o artista é perfeccionista, como ele tem uma visão de a arte tem que significar exatamente aquilo que ele está querendo dela.
Alain acredita que a inovação vai além de criar algo inédito. Está em como se usa a criatividade para ser original em algo que já existia, dando outro propósito ao que já havia sido feito. A reciclagem, ela me dá muito esse respaldo. Toda criação, ela tem base em outra criação. É aquela, tudo vai se repetindo, mas o legal dessas coisas é você dar uma roupagem nova. Por essa razão, quando inicia um curso de arte, não assume apenas o papel de mestre, mas de um guia que tenta fazer com que cada aluno dialogue de forma individual e espontânea com seu próprio eu artístico. Eu costumo dizer que eu sou aquele professor que trabalha corpo a corpo. O meu curso está terminando, mas se você quiser entrar, eu te dou a oportunidade. A primeira aula eu sempre sento com você, falo da técnica, te explico. Enquanto o grupão está trabalhando, o coletivo, eu estou trabalhando individual contigo. Eu acho que todo mundo merece essa dedicação especial. É um olhar meu de professor. Por isso que hoje eu não tenho muito essa vontade de voltar para a sala de aula. Para grande sala de aula com 30, 40 alunos que não tenho condição, não gosto de trabalhar assim. A aula para mim no máximo 10 alunos que você possa sentar um a um. Não, assim, a técnica é dessa maneira, fica bem aí que eu já vou para outro, e passar em todo mundo e conversar, e no fim, gente, o resultado do trabalho é esse, vamos imprimir. Eu acho que a técnica, esse meu trabalho de corpo a corpo, eu acho que ele surte mais resultado do que você mostrar, e no final as pessoas acabam que não tendo tempo. O tempo das pessoas são tempos diferentes, certo? Então acaba que se perdendo, aí você acaba que não tendo resultado. Alain tem olhos atentos e vê com alegria cada aluno que passa por ele, motivando e partilhando o sentimento de dever cumprido. Mas o mais gostoso é em ver o resultado de que muitas das vezes ele vai muito mais além do que tu passou para ele. Isso é que é o gostoso, é que você só empurrou, o resto ele procurou sozinho. De tanto se preocupar em passar a arte para outras pessoas, o artista também se dedica ao projeto social no CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, que trabalha em vários bairros, atendendo pessoas e melhorando a qualidade de vida. Ele trabalha no CRAS, no bairro da Liberdade, com sua paixão, que é a arte-terapia. Contudo, leva muito mais do que arte para as pessoas. Cria vínculos com cada um que conhece. Lá eu sou arte-terapeuta. Eu trabalho como terapeuta. Eu observo, eu escuto, certo? Eu questiono, eu analiso, eu encaminho. Eu tenho uma psicóloga que me dá assistência. Eu tenho 2 assistentes sociais que trabalham comigo. E nós somos preparados para identificar. Muitas crianças já identificamos com problemas, certo? Olha, a criança não está acompanhando, a criança tem algum problema, vê se a criança não tem problema familiar, encaminha para a psicóloga encaminha assistência social, certo? E é uma rede, é um trabalho muito gostoso, certo? Porque... E algumas, você vê, tem um grupo eu acho de quase 15 senhoras, são senhoras já casadas com seus maridos e que me acompanham. Hoje elas estão fazendo curso aqui no Odilo, elas frequentam no CRAS, dia de oficina, ligam, dia de amanhã vai ter oficina, vai estar todo mundo lá e levam lanche, fazem a maior festa, certo? Depois vem no CRAS, na verdade, a gente trabalha com 4 grupos diferentes. Trabalha com um grupo de senhoras do Retiro Natal, as senhoras da Floresta, a senhora da Alemanha e um mesmo CRAS Liberdade. Então tem pessoas de todos os níveis, todas diferentes situações. E isso é uma vivência muito boa. Isso te ensina, a viver e a respeitar. E a dedicação dele com as pessoas é vista por quem está mais próximo dele neste trabalho. A coordenadora do projeto CRAS da Liberdade, Cleude Borges, fala um pouco de como é a relação de Alain com os participantes do projeto. Ele se sente realizado, inclusive até algumas atividades que a gente tem uma dificuldade de realizar, a própria equipe, ele é uma das pessoas que se empenha bastante para que a gente consiga executar essas atividades. Ele consegue criar um vínculo com essas pessoas. Inclusive, tem algumas que, quando chegam do CRAS, já procuram, né, por eles, quando está de férias, por exemplo, né? Cadê as oficinas? Vão ser realizadas. E, embora ela chame, né, acabem tratando ele como professor, né? Cadê o professor lá em
né? E aí elas procuram muito deles e a gente observa que é um trabalho que a gente tem uma demanda muito grande dos usuários, tem um interesse muito grande por parte dos usuários. Outro local onde ele expõe sua arte é na Galeria do Sesc. Depois da exposição Coisas de Armazém, em 2014, ele voltou a expor com o trabalho Totens, onde continua em sua linha de reciclar e produzir arte através do reuso. O trabalho utiliza papelão prensado, que depois de toda uma produção artística, revela a beleza dos orixás e um trabalho artístico com toda a mística da religião afro. A coordenadora do curso de arte da Galeria do Sesc, Betânia Pinheiro, falou sobre esse trabalho. Em 2014, a dos Totens, que foi uma sacada bem interessante, que é voltada para o meio ambiente, onde ele reaproveita material e transforma no trabalho artístico. E eu acho que foi uma sacada bem contemporânea, né? É o artista que não está desligado aí do contexto. E como pessoa, essa pessoa que às vezes o artista tem um trabalho interessante, mas é uma pessoa difícil. E o Alain não, é uma pessoa muito boa de trabalhar, aceita sugestões, ele contribui muito, é intenso junto com a gente no trabalho, tanto no trabalho fotográfico quanto no trabalho mesmo de ação educativa, da curadoria educativa. E é um artista que, independente de ser o artista, ele é uma pessoa amiga que a gente gosta muito de conviver. E ultimamente ele fez um curso com a gente de curadoria, contribuiu bastante. A professora e secretária de Estado da Cultura, Esther Marques, também falou sobre esse trabalho. Então, é um trabalho muito interessante, voltado para a religião afro, né? Sobretudo os orixás. Ele pinta os orixás retratando a religião afro em forma de totens, de forma ritualística, bastante interessante. De forma que a gente pode movimentar esses totens para todos os lugares, é uma coisa interessante também. Eu gosto muito dessa fase atual dele de trabalho. É uma fase extremamente criativa e bastante alegre, né? Eu penso que ele está passando por uma fase boa da vida dele, bastante alegre, bastante bacana. Atualmente, Alain é diretor do Centro de Criatividade Odilo Costa Filho, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Cultura. Buscar a difusão da arte é encontrar diversas maneiras de aproximá-la das pessoas. Por isso, ele acredita que o trabalho que realiza hoje é muito importante para que um dos maiores espaços da cultura e arte de São Luís esteja aberto a todos. Nosso objetivo é fazer pelo menos de 2 em 2 meses uma exposição coletiva, exposição de novos talentos, dar oportunidade para quem não tem. Eu comecei assim. Então, se você não tiver essa oportunidade, principalmente desses espaços coletivos, aonde é que você vai ter? A professora e secretária de Estado da Cultura, Esther Marques, fala da escolha de Alain para a direção do Odilo. Porque eu precisava de um diretor que tivesse essa dimensão multifacetada da arte. Eu não poderia ter para lá um diretor que fosse alguém nem muito gestor, nem muito voltado apenas para uma dimensão da arte. A escolha caiu sobre ele justamente por ele ter essa capacidade, tanto de promover, por exemplo, cursos de arte popular, como também ter esse olhar mais atento para a arte mais erudita e, ao mesmo tempo, para os outros tipos de arte. A arte não dá tempo para Alain parar e ele já prepara seu próximo trabalho. Ele conta agora um pouco do que já tem em mente para desenvolver seu mais novo projeto, Além Mar. Tem um projeto de uma exposição, que a exposição eu estou brincando também com os meus 2 curadores, eu tenho 2 curadores agora, estou cheio de moral, 2 curadores, né? E que dei o título da exposição. Ainda não falei o que é a exposição. E estou passando a tarefa para que eles desenvolvam o texto para a exposição. E o tema da exposição é Além Mar. Eu quero partir desta coisa mais séria, quebrar esse clima, para fazer uma coisa mais leve, essa brincadeira, até brincar com as pessoas, de repente com que as pessoas interajam com a exposição, de uma forma ou de outra. O objetivo é esse, é brincar com essa coisa, essa barreira que as pessoas têm com uma obra de arte, certo? Um artista tem os olhos do público como juízes de suas criações e dentro das emoções mais presentes está o desejo de que sua obra seja apreciada e compreendida em sua forma mais profunda de comunicação.
Alain Moreira Lima não foge a essa regra e, diante de uma carreira estruturada, a opinião dos espectadores dessa história é a alavanca de impulso para a composição desse trabalho. O sonho de todo artista é poder ter seu trabalho reconhecido pela qualidade do trabalho, certo? Pela importância que o trabalho tem. Por isso que eu estou buscando essa linha de trabalhar com a sustentabilidade, com a reciclagem, que é para mostrar que mesmo por menos importante que seja, ele tem seu valor. Várias pessoas que já conviveram com Alain têm muito a dizer sobre a qualidade do seu trabalho. Flávio Alencar, amigo e apoiador de Alain há muitos anos, é um deles. Conheço Alain já tem 10 anos praticamente. Na verdade, a minha aproximação com ele se deu justamente pelo trabalho artístico dele. Foi a primeira coisa que eu conheci. É uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, né? E artisticamente, considero um artista de multitalentoso mesmo. E com um traçado bem característico. Indubitavelmente, é um artista que contribui não só de maneira criativa para o cenário artístico local, como de maneira prática, porque um artista que tem uma produção extremamente interessante, é um gravurista, é pintor, é restaurador, enfim, como eu estou te dizendo, é um artista muito talentoso. A coordenadora do curso de arte da Galeria do Sesc, Betânia Pinheiro, também fala sobre Alain. Para mim é aquele artista que ele não estagnou, né? Ele continuou pesquisa e tanto que ele está hoje, não está desconectado das linguagens contemporâneas quando ele traz como suporte do seu trabalho um objeto que seria descartado. Então, eu entendo hoje, para o Maranhão, é um artista que é um pesquisador e um experimentador e que não está desconectado com as linguagens contemporâneas. O artista Binho do Chinca e a professora Esther Marques também têm opiniões quanto ao trabalho de Alain. Olha, fundamentalmente eu acho que ele é inovador na arte de gravura, né? Trouxe uma técnica muito nova para cá, que ainda não está bem conhecida ainda, mas ele está aí. E tem um trabalho bem relevante como artista, né? Contribuiu com outras gerações, ele tem contribuído com outras gerações. A experiência dele aqui na sala de gravura foi bom, porque também, além de ele ter pego pessoas interessadas em gravura, pegou artistas que experimentaram uma técnica nova. Eu acho que ele contribuiu bastante e tem a contribuir, né? Então ele é um artista múltiplo, um artista completo, porque ele trabalha todas as facetas, todas as dimensões da arte. Então, assim, é uma pessoa que a gente tem o maior respeito e o maior carinho, porque ele tem tanto o lado humano, que é trabalhar com a reciclagem em comunidades carentes, né, que é muito legal, quanto ele tem esse lado mais poético, por exemplo, de trabalhar com a parte religiosa, com a parte lúdica das manifestações populares. Lilian, a irmã de Alain, encerra esse ponto com uma visão íntima do que significa o trabalho de Alain. Eu tenho que me encher de orgulho, né, de ver as produções, os desenhos dele. Na minha casa eu tenho tudo que ele faz, eu sempre tenho um na minha casa. Então, na minha casa, assim, tipo assim, um museu. Eu tenho quadro deles, tudo. Então, eu fico assim, orgulhosa de ver meu irmão fazendo sucesso, né? De ver os trabalhos dele, as telas, as restaurações, os presépios que ele restaura, pinta os anjos, essas coisas tudo. Então, eu me sinto muito orgulhosa de ter um irmão fazendo esse sucesso aí, né? A arte não está apenas no talento das mãos, mas na alma do artista. Para Alain, a arte precisa incomodar, transmitir uma mensagem para além de sua beleza. O Janela Cultural deste mês foi uma realização da Rádio Universidade FM, com produção de Luiz Furtado e coordenação de Paula Brito. Edição de áudio de Lena Vileneves e sonoplastia de Marcos Belfort. Apresentação de Mayra Nogueira. E para encerrar o programa de hoje, vamos ouvir um pedido de Alain Moreira Lima, a música que serviu de inspiração para criações com tema junino, Bela Mocidade. Fique agora com Boi de Axixá e Bela Mocidade. Quando eu me lembro
Na minha bela mocidade, eu tinha tudo à vontade, brincando no boi de assustar. Eu ficava com você, naquela praia ensolarada, a tua pele bronzeada, eu começava a contemplar. Olha que o vento buliçoso balançava teus cabelos, e eu ficava com ciúme do perfume ele tirar. Mas quando o bandeiro quebrava, teve no rosto molhado.